Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, todas as técnicas, tá? Substrato, adubação, tudo sobre o cultivo em vaso. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar da Casa Amigo do Jesus, comandada pela irmã Conceição. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no joinha, tá? No like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se e tecle no sininho, que isso tudo vai ajudar muito o nosso trabalho. Conto com vocês. Hoje vamos falar de lesmas e caramujos. Como combater essa praga quando ela já está instalada no vaso, no substrato. Bom, essa pergunta foi encaminhada por duas pessoas, né? E eles estão com um problema seríssimo, principalmente das lesmas, tá? Que elas ficam dentro do substrato, no vaso, né? E elas, obviamente, só vai sair na hora mais fresca do dia, né? O período noturno, para fazer os seus estragos e depois elas se tornam, tá, na sua toca, que é no interior dos substratos, ok? Bom, eu já cheguei a ver essa situação, né? Então eu vou comentar aqui um pouco digamos assim, os processos para que você possa evitar esse tipo de problema, principalmente agora que começa a vir a época das chuvas no sul do país, tá? E o ataque dessas pragas começam a ser mais evidentes, principalmente nessa época das chuvas, tá certo? Então fica até o final do vídeo que eu vou passar uma ideia melhor sobre esse problema, tá certo? Quando ela se instala já numa fase de cultivo, é muito complicado, mas não impossível de se, digamos assim, de remediar. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho de todo o processo que você pode fazer e como você deveria ter feito ou você deverá fazer para não ter esse tipo de problema, tá certo? Bom, primeiro que são várias espécies de lesmas, caramujos, né? Escargot recentemente, né? Eu vi escargots enormes, né? Gigantescos aí, tá? Comendo plantas que eu não imaginava que seria possível ter pragas, né? Como o caso do escargot comendo as helicônias, né? Mas enfim, acontece em situações de chuvas, né, principalmente, tá? E vamos falar um pouquinho do controle, tá, preventivo e controle final, né? Ou seja, com a planta já em cultivo, tá certo? Bom, o grande problema, tá, dessas espécies, tirando escargos e alguns caramujos de porte maior, é que elas ficam escondidas dentro do substrato, dentro do vaso, né? Então isso ocorre muito com colecionadores de orquídeas, de antuios, né, de cactos inclusive, né, por incrível que pareça. E muitos dessas pragas elas não saem do vaso, ok? E por que elas não saem do vaso? Porque elas ficam se alimentando das raízes que são emitidas e elas ficam comendo as raízes dentro do vaso. Aí você não consegue perceber a existência dela, somente à noite que você pode encontrar, né? Porventura você vai encontrar esse tipo de pragas, tá certo? E elas podem ser minúsculas, né? Eu já vi também várias caramujos, né? Lesmas bem pequenas, tá certo? E você só vai ver o prejuízo no dia seguinte, quando elas já estiverem retornando, né? Ou elas já estiverem
retornado à sua toca, que é o interior do substrato, você está entendendo? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso. A presença que muitas vezes as pessoas nem imaginam, mas tem uma quantidade muito grande de lesmas e caramujos dentro do seu vaso, tá certo? Então, é, para que não aconteça isso, né, eu sempre comento aqui nesse canal, tá, você utilizar substrato estéreo, tá? Se vocês não encontrarem um substrato estéreo, vocês podem até fabricar o seu substrato e esterilizar, ok? Eu comento aqui de duas metodologias, eu vou deixar aqui no izinho, que é a esterilização solar, tá certo? E a esterilização via vapor da água, que resolveria o seu problema, tá? Resolveria o problema, por exemplo, das pessoas que me encaminharam, tá, essa solicitação desse vídeo, ok? No momento que você esteriliza, esse substrato praticamente não vai ter mais problemas de pragas e doenças, né? Fungos e bactérias que possam estar no meio, ok? Mas se você também deixar esse substrato no tempo, ela vai ser recontaminada, vocês estão entendendo? Então, quando você esterilizar o seu substrato, você tem que ensacar e guardar num local onde ela não tenha contato com solo, com animais e coisas parecidas, vocês estão entendendo? Ok? E aí você vai ter esse material para utilizar durante, tá, um bom tempo, ok? Então a esterilização seria o primeiro passo, ok? O segundo passo, né, quando seria você colocar os vasos, né, a gente está falando aqui de cultivo de plantas em vaso, colocar os vasos sempre em bancadas ou em cima de tijolos, né, e não diretamente no solo. Isso vai ajudar muito também, ok? Se você coloca o seu vaso no chão, no solo, tá, a entrada das lesmas e também de doenças vai ser muito facilitado, vocês estão entendendo? E por fim, tá, existem situação que você acaba tendo já esse problema, né, por algum motivo, né? Uma coisa que eu sempre falo é a necessidade da quarentena dos vasos das plantas que vocês colocam, né, da sua estrutura, e elas terem, né, as lesmas, né? Então, nessa situação, elas fica muito fácil delas entrarem em outros vasos e contaminarem outros vasos. Então, a quarentena é muito importante para que você veja se tem pragas voadoras, lesmas e outros tipos de problemas, inclusive de doenças, né, fúngicas ou até mesmo bacterianas, tá certo? Eu tenho vários vídeos que eu já falei sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho também, se você puder assistir seria bem interessante, ok? E por fim você pode usar iscas, né? Você pode usar, por exemplo, o chuchu, tá certo? O chuchu picado e você deixa no final da tarde, ok? E se você puder verificar isso durante a noite ainda, e se o vaso tiver as lesmas ou mesmo os caracóis, elas vão em cima do chuchu para comer o chuchu, ok? Nesse caso você elimina essas lesmas, o chuchu, e vai fazendo isso constantemente até, digamos assim, eliminar por completo esta situação, tá certo? Ou existe também iscas, né? Existem iscas, diversos tipos de iscas, tá? Mas uma isca que eu gosto muito de recomendar é aquela que tem o sulfato ferroso, né? Essa substância, digamos assim, praticamente inerte ao meio ambiente. As lesmas caramujos comem essas iscas e o sulfato ferroso, na verdade, ela acaba obstruindo dessas pragas e os caracóis acabam padecendo. Aí é muito interessante, tá?
eu já testei com o escargot, mas o escargot, pelo tamanho, né, elas parecem não ter muito efeito, tá certo? Mas para as pequenas lesmas e caramujos, a gente tem conseguido controlar. Vale a pena também citar que as telas, né, as telas têm uma barreira, né, para que essas pragas não adentrem do seu ambiente de cultivo. Por isso é muito interessante vocês trabalharem com as telas também, ok? Bom, eu quis passar aqui rapidamente, né, o que a gente tem feito e o pessoal tem conseguido, né, combater essas pragas, tá, facilmente, tá? O problema é quando elas já estão dentro do ambiente do vaso, né? E aí você acaba substituindo o vaso, né? Ou você acaba substituindo todo o substrato, que muitas vezes é inviável, ok? Ou vocês trabalhem com essas iscas, né, que a gente acabou dizendo aqui, tá certo? Vocês ficaram com alguma dúvida, mande a sua dúvida, mande suas perguntas, tá? E sugestões, isso ajuda muito o nosso canal. E se você gostou do vídeo, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo e principalmente clique no inscrever-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês. Tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon, ok? O Lar Amigo de Jesus, comandada pela irmã Conceição, é um lar, tá, que acolhe crianças, né, em tratamento do problema de câncer, tá? E eles acolhem essas pessoas, dão as refeições, acolhem os parentes, né? E dão todas as necessidades, tá, que esse pessoal necessita. Ajude você também, não precisa ser dinheiro, pode ser roupas usadas, brinquedos, alimentos não perecíveis, até perecíveis, né? Entre em contato antes com eles, né? E tudo que você puder. Tá? Vamos fazer a nossa parte, que esse pessoal está precisando, sempre precisa de muita ajuda. E peço também a sua ajuda para dar continuidade a esse trabalho, ok? Eu tenho passado informações técnicas numa linguagem mais simples para todos, né? Mas eu preciso do seu apoio, né? Clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo, tá certo? Inscreva-se no canal, isso é muito importante. E também clique no sininho, isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo vocês no próximo vídeo e muito obrigado.